Fala, Nação Azul! O Cruzeiro voltou aos treinos depois do empate heróico na Bombonera e já tem muita coisa movimentando na Toca da Raposa. Fabrício Bruno falou algo em entrevista que todo cruzeirense precisa ouvir. Ele apontou um problema que vem acontecendo de forma repetida nessa temporada e que pode custar caro nos jogos decisivos que vêm por aí. Tem jogo do grupo da Libertadores acontecendo hoje à noite e o resultado desse jogo define completamente o que o Cruzeiro vai precisar fazer na última rodada. E no domingo, tem Chapecoense no Mineirão com quase 30 mil ingressos já vendidos. E o Arthur Jorge vai ter que resolver mais uma vez a ausência do Arroio. Comenta aqui de onde você está assistindo. Rio, Minas, São Paulo, Nordeste, exterior. Aparece nos comentários. E lá pro final do vídeo, eu fecho com a matemática completa do grupo da Libertadores. Todos os cenários possíveis explicados de forma simples para você entender exatamente o que o Cruzeiro precisa fazer. Vamos começar com uma fala do Fabrício Bruno que gerou muito debate depois do jogo na Bombonera. O zagueiro foi honesto na entrevista e disse algo importante. O Cruzeiro vem deixando a desejar nas chances claras. Ele usou a palavra corriqueiro, ou seja, está acontecendo com frequência. Um time que era muito letal no ano passado com o Leonardo Jardim, esse ano tem desperdiçado oportunidades que antes eram um gol na certa. E ele deu exemplos claros do próprio jogo contra o Boca. O Neyrinho Villarreal saiu cara a cara com o goleiro nos acréscimos, com 10 jogadores, Cruzeiro se defendendo e desperdiçou. Era o gol que matava o jogo, confirmava a classificação e dava a vitória na Bombonera. O Caio Jorge também teve uma arrancada, entrou na área e finalizou em cima do goleiro. O próprio Fabrício Bruno não fugiu da sua parte. Reconheceu que vem num nível abaixo do que apresentou na temporada passada. Disse que o estilo de jogo mudou, primeiro com o Tite, depois com o Arthur Jorge e que vem se adaptando e buscando evoluir. Essa honestidade do capitão é importante, nação. Um jogador que se cobra publicamente é um jogador que quer crescer. E o Cruzeiro vai precisar muito dessa letalidade nos próximos jogos. Chapecoense, Barcelona e Fluminense estão na fila. Você acha que a falta de gols é o maior problema do Cruzeiro hoje? Comenta aqui. O jogo da Bombonera ainda está gerando debate, nação. E depois de ver as análises dos árbitros e ex-jogadores, deixa eu fechar esse assunto de forma definitiva. Gol do Fagner, válido. Todos que analisaram o lance chegaram na mesma conclusão. A bola tocou no braço do Kaique sim, mas de forma acidental, vindo de baixo para cima, sem mudar o percurso. O VAR errou em recomendar a revisão. O árbitro acertou em manter o gol. Teve personalidade de validar um gol na Bombonera, na casa do adversário, com 40 mil pessoas gritando. Isso exige coragem. Gol do Boca anulado. Correto, mas com polêmica. O Delgado tocou na bola com o braço antes do gol. O árbitro anulou. A questão é, foi acidental ou proposital? A maioria dos analistas entende que foi acidental, e se fosse acidental, não deveria anular. Mas o Fabrício Bruno foi ao árbitro com convicção total de que tinha sido mão clara, e além da mão, tinha uma segunda bola no campo durante a jogada, mais um fator que justificava a anulação. Expulsão do Gerson, correta, mas o procedimento foi errado. Todos concordam. O Gerson levantou o pé, as travas acertaram acima da canela do Paredes. É vermelho. Mas o árbitro tomou essa decisão vendo só um frame pausado no monitor, sem rever o lance em movimento. E isso é grave. E o Fabrício Bruno falou exatamente isso. Parece que a ferramenta estava paralisada na foto. O detalhe que irritou o vestiário, o Paredes ficou o tempo todo reclamando de dor. E quando saiu o cartão vermelho, levantou na hora. A nação já conhece essa jogada. O que você achou? A arbitragem foi justa com o Cruzeiro na Bombonera? Fala nos comentários. Daqui a pouco eu fecho com a matemática completa do grupo. Todos os cenários que podem acontecer hoje à noite e o que cada resultado significa para o Cruzeiro. O Cruzeiro voltou aos trabalhos na Toca da Raposa 2 nesta quinta-feira e tem novidades importantes. Primeiro, o Matheus Henrique deve estar com o grupo hoje. O jogador se recuperou da contusão pulmonar que o tirou dos últimos jogos. É uma boa notícia porque o Cruzeiro vai entrar numa sequência de 3 jogos seguidos em casa. Chapecoense, Barcelona e Fluminense. E vai precisar de elenco. Segundo, o Arthur Jorge vai ter quinta, sexta e sábado para preparar o time para o domingo. Isso é novidade. O Cruzeiro vinha jogando meio de semana e final de semana sem parar. 15 jogos nesse ritmo com o Arthur Jorge. Agora finalmente tem um espaço maior entre os jogos para recuperar os atletas. Terceiro, o Arroio está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Não joga contra a Chapecoense. O Arthur Jorge vai ter que definir o substituto. E as opções são as mesmas do jogo contra o Boca. Kaique Keng, Sinisterra ou Wanderson.
O Gerson também vai desfalcar por suspensão, vermelho na Bombonera. Ou seja, 2 titulares fora no domingo. O Arthur Jorge vai ter que criar uma solução para os dois ao mesmo tempo. Nação, eu preciso falar sobre o jogo de domingo, porque tem torcedor subestimando e não pode. A Chapecoense é a lanterna do Brasileirão, tá com apenas 9 pontos. Em teoria, é o adversário mais fácil que o Cruzeiro vai ter nessa sequência de 3 jogos em casa. Mas é exatamente esse tipo de jogo que pega time desatento. O Cruzeiro vem de uma viagem longa, desgastante, com uma semana intensa de Libertadores. A tendência natural é o time chegar no domingo ainda com a cabeça no jogo de quinta. E o calendário não perdoa. São 3 jogos em 8 dias. Chapecoense no domingo, Barcelona na quinta e Fluminense no outro domingo. Tudo isso antes da parada para a Copa do Mundo. Ou seja, qualquer tropeço agora complica. A boa notícia, quase 30 mil ingressos já vendidos para o jogo de domingo. O Mineirão vai estar cheio, e esse fator, nação, faz diferença. O Cruzeiro jogando em casa, empurrado pela torcida, é um time diferente. O Arthur Jorge vai colocar força máxima, sem poupar jogador. O calendário pede isso. E a torcida precisa aparecer em peso para empurrar desde o primeiro minuto. Você vai ao Mineirão no domingo? Comenta aqui. Agora vamos fechar com o que todo cruzeirense precisa entender sobre a situação na Libertadores. Hoje à noite tem Universidade Católica contra Barcelona de Guayaquil, em Santiago, no Chile. Esse jogo define completamente o cenário da última rodada. Deixa eu te explicar cada possibilidade de forma simples. Se o Barcelona vencer a Católica hoje, o time equatoriano ainda tem chance de classificação. Isso significa que quando o Barcelona enfrentar o Cruzeiro na última rodada, vai entrar em campo precisando vencer. Jogo aberto, com os dois lados precisando do resultado. Se a Católica vencer hoje, ela chega a 10 pontos e assume a liderança do grupo. Na última rodada, o Cruzeiro ainda precisa vencer, mas o Barcelona não vai ter mais nada a perder. Pode ser um time sem pressão, o que às vezes é mais perigoso. Se empatar hoje, a situação fica parecida com a atual. O Cruzeiro continua dependendo de vitória na última rodada e a Católica vai brigar pela liderança no jogo contra o Boca. O que não muda em nenhum cenário é que o Cruzeiro precisa vencer o Barcelona em casa. Ponto. Empate não classifica, só vitória. E tem um fator importante que o Fabrício Bruno destacou. Jogar no Mineirão com a torcida empurrando é diferente. O Gigante da Pampulha vai estar lotado na quinta-feira para a Libertadores, e esse ambiente pode ser o fator decisivo. O Arthur Jorge foi claro na coletiva. O empate na Bombonera dá vantagem, mas não garante nada. Queremos 11 pontos, e para isso precisamos vencer o Barcelona. Então junta tudo e olha o cenário da Raposa. Cruzeiro voltou aos treinos com mais tempo de recuperação entre os jogos. Matheus Henrique de volta ao grupo. Fabrício Bruno apontou a falta de letalidade como problema recorrente que precisa ser resolvido. Arroio e Gerson suspensos por domingo. Chapecoense lanterna no Mineirão, com quase 30 mil ingressos vendidos. Jogo que não pode ser subestimado. E hoje à noite tem Católica e Barcelona definindo o cenário da última rodada da Libertadores. Deixa o like se você acredita que o Cruzeiro se classifica e ainda termina na liderança do grupo. Se inscreve no Plantão Cruzeiro News e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Cabuloso. Até o próximo vídeo, nação! Vai, Cruzeiro!